Laércio, eu queria entender, assim, como é que foi o processo, como você bem enxergou, né, de adaptação dos motoristas para as tecnologias, né? Porque aqui hoje a gente está falando muito sobre câmeras, né, de videotelemetria, que a gente sabe que o motorista ele naturalmente se sente invadido com sua privacidade, né? É uma câmera que está ali apontada para ele. E como é que você enxergou o processo de adaptação de cada tecnologia dessa que foi chegando no mercado, né? Antes não tinha rastreamento, aí foi colocado o rastreamento, então agora estou vendo minha posição. Isso. Aí passou de um tempo, telemetria, agora estou vendo a forma como eu conduzo o veículo, né? O pessoal de lá do escritório está vendo como é que eu conduzo o veículo. E agora a videotelemetria, né? Que fala, pô, agora os caras me veem, né? Né? Além de tudo isso, ainda me veem. Os conflitos que não foram poucos. Uhum. Não é difícil você achar na internet aí conflito entre motorista e o sistema de segurança de roteirização, porque o motorista Sim, teve que parar num posto que não era o posto Sim, indicado pela empresa e o veículo travou e ele não consegue destravar o veículo porque aquele posto não era. já vi esse vídeo. São vários vídeos que você consegue ver na internet com relação a esse tipo de conflito que surgiu com o tempo, com a implantação das novas tecnologias e que todo gestor de frotas tem que estar atento a esse tipo de conflito para minimizá-los. Como sim. costumo falar, a gente não consegue eliminar, mas minimizar eu acho que é possível com boas práticas. Aí o Laércio vai contar para gente. Flávio e Marley, quando eu comentei da minha formação, não sei se eu deixei até claro, que a minha formação é engenharia mecânica, engenharia de segurança do trabalho, administração de empresas e fiz MBA em estratégia empresarial. Uhum. E em cima disso, eu coloquei 4 pilares. Engenharia mecânica, cuidar do veículo. Engenharia de segurança, meio ambiente, sustentabilidade e ESG. Uhum. Uhum. Administração, cuidar do dinheiro. E a estratégia empresarial foi onde eu aprendi muito tratar pessoas, Uhum. Uhum. ok? Num primeiro instante, quando você começa a falar e o cara não entende, ele começa a ser o ponto negativo no processo e vai fazer tudo para que a implementação de novas tecnologias sejam prejudicadas. Vai Mas a partir boicotar do o momento processo. que você chamar o pessoal, explicar, cara, eu vou fazer isso, porque vai ter esse benefício para a empresa, esse benefício para você e esse para a estrutura, ok? Uhum. O que vai fazer não é querer te vigiar, é preservar sua saúde. É preservar que você faça uma viagem adequada. É preservar que você possa retornar de um evento, de um transporte e você curtir com a tua família. Se você quiser beber, se você bebe, mas você tem que escolher um tempo para tal. E então, a partir do momento que você foi mostrando os prós do processo, e quando ele posicionava contra, você tem uma ferramenta ou uma palavra ou uma perspectiva de retorno de informação, do feedback, num prazo bem rápido para que ele possa entender, ou seja, tratamento pessoa para pessoa de um modo muito mais fácil, que isso que é liderança, não adianta se você gritar, brigar, porque o motorista é o profissional que mais conhece no transporte, tá? Uhum. Você precisa fazer com que ou ele venha para a turma do bem ou que vá para a turma do mal. Se você conseguir trazer ele pro teu lado e você cumprir aquilo que você predeterminou, você ganha parceiros. Então, a partir do momento que nós estamos proporcionando aos condutores, falando da importância da ferramenta e como poderia ajudá-los, eles já começaram a enxergar de um modo diferente. É tudo a questão de falar. Porque se você for querer empurrar uma situação dessa, o negócio pode complicar. Muitas empresas, por exemplo, não colocam os responsáveis pelo grupo de motorista ou os principais lá para participar de melhorias dentro de um processo de uma empresa, no processo de gestão de frotas. Não adianta empurrar a goela abaixo que o negócio não vai descer. Porque cada motorista ele tem uma metodologia de condução do veículo. Ele participa de uma situação no trânsito que você muitas vezes, você conhece a ferramenta, mas você não conhece aquela situação. E ele pode lembrar daquela situação e talvez se você não conheça, você vai buscar o quê? Uma estratégia para resolver aquele problema. Então,
Quem está envolvido no processo de gestão de frotas tem que participar, seja o motorista, seja o RH, seja a segurança do trabalho, operação, TI, todo mundo, quando se fala de gestão de frotas, tem que estar inserido no processo. Hoje o negócio mudou. A empresa como um todo tem que participar. Cada um fazendo a sua atividade, mas sempre em pró do resultado da empresa. Porque se não fizer um transporte adequado, perde o cliente, perde o faturamento e ninguém recebe. Então, a estrutura, o pensamento da empresa precisa ser modificado. E muitas vezes tem que vir de cima mesmo para baixo. E com a participação da alta direção. Entendeu? A cultura organizacional, ela tem que vir da direção, né? Cultura organizacional. Tem, sim. O que é que os seus colaboradores precisam pensar, como eles precisam agir. Ela precisa vir, a gente até falou sobre isso no último episódio com a doutora Tatiana e com o Alvin Clay. E eles deixaram isso bem claro, que a parte de cultura organizacional, a gente falava sobre cultura de segurança e a gente falou e ficou muito claro para a gente que tem que vir da alta diretoria, né? Para que todos possam colaborar da mesma forma. A diretoria, na verdade, é como se fosse a influência de toda a estrutura da cadeia. Sim. Até falando sobre esse ponto, Flávio, eu gostei que você trouxe o exemplo do Alvin Clay e da Tatiane. Quando a gente está falando sobre segurança, né? A gente pensa ali, década de 84, a gente sabe que o trânsito lá, apesar de talvez um pouco com menos regras, né? Um pouco mais caótico, a gente ter... né, várias coisas não impostas de lei, era um trânsito muito mais tranquilo do que é hoje, né? Sim. A gente sabe que a quantidade de veículos aumenta absurdamente a cada ano que passa, né? E a infraestrutura não acompanha. E eu acredito muito que isso está sempre atrelado com a parte de acidentes, né? De sinistro de trânsito. E aí eu queria ouvir de você, Laércio, como é que foi essa perspectiva sua, ou das empresas para com acidentes, o aumento de acidentes também com o passar dos anos, né? Eu imagino que deve ter sido realmente uma crescente muito grande, principalmente aí quando a gente fala de um crescimento e uma dependência do Brasil quanto ao modal de transporte rodoviário, né? Como você colocou, Mari, com o passar do tempo, o segmento o modal rodoviário sofreu muitas modificações, ok? Primeiro, a questão do pavimento onde os veículos rodam. Antes era uma excelência, hoje é buraco, tá? Os veículos antes eram menos potentes, hoje mais potentes. Quando mais potentes, o motorista associa com maior velocidade. Perfeito. Então já começaram as restrições em função do quê? Opa, vou restringir a velocidade para tanto. Ok? E até nessa época, teve até um caso que falando de velocidade com o motorista, porque sempre que eles tinham um excesso de velocidade, eu chamava para conversar a respeito. E teve um motorista que ele falou que a velocidade para transporte de produtos químicos, a gente estava segmentando de 80, e ele teve um pico de 100 por quase 2 minutos. Não é? Aí eu chamei na sala, eu falei, fulano, mas por que tudo isso daí? Aí ele falou assim, doutor Laércio, é que eu fui fazer uma ultrapassagem, né? Eu falei, cara, mas 2 minutos para fazer uma ultrapassagem? Você estava concorrendo com um trem? Aí ele deu risada, aí falou, eu vacilei, doutor. Eu falei, fulano, então, presta atenção, tem questão de segurança, sabe? Então, o modo como você fala, você pode trazer esse profissional para o teu lado. Então, a partir do momento que as empresas começaram a se preocupar com acidentes, controle de velocidade, agora o controle de velocidade ainda está focado para a prevenção de acidentes, não para questão de consumo, tá? E aí as coisas começaram a modificar um pouquinho. Hoje, a gestão de velocidade, de condução, é um foco com condução econômica para dar os resultados que a empresa precisa no tangente à prestação de serviços para reduzir os seus custos, porque conseguir aumento de frete hoje está muito difícil, tá? Então, os fretes estão estagnados
E para você ter um resultado, você tem que reduzir os seus custos. Então, hoje, os empresários começaram a se preocupar nos custos e classificar, especificá-los para que eles possam tomar as decisões mais acertadas. Perfeito. De certa forma, a gente até evoluiu, né? Se a gente for ver... Sim, muito. Se a gente for ver a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 90% dos acidentes acontecem por falha humana. Uhum. Sim. E quando a gente vai ver a própria Organização da Saúde, ela começa, junto com a ONU, ela determina lá a primeira década de ações para a segurança no trânsito de 2011 a 2020, com uma meta de redução de 50% do número de óbitos. Uhum. Quando a gente vai ver lá em 2011, a gente sai de 48 mil óbitos por ano no Brasil e termina 2020 com 35 mil óbitos, né? A gente falha miseravelmente. Somente 2 capitais conseguiram reduzir de acordo com a meta da ONU. Uma foi Salvador, né? E aí dá para explicar por que Salvador estava entre uma das capitais que conseguiu reduzir 50% o número de óbitos, e a outra foi Rio Branco, no Acre. Uhum. Outras cidades também conseguiram, mas capitais apenas 2. Né? Salvador teve uma reestruturação geral da infraestrutura viária, Sim. um recapeamento de todas as vias, a ressinalização de todas as vias, a redução de velocidade, a implantação de equipamentos de segurança, como quebra-molas, lombadas, passagem elevada de pedestres. E isso fez com que a gente tivesse essa redução, a gente alcançasse a redução que a ONU determinava. Estamos vivendo, mais uma vez, a segunda década de ações para a segurança no trânsito, que vai de 2021 a 30, né? Com a mesma redução. Na verdade, reduzir 50% o número de óbitos. E aí nós tivemos, né, uma redução. No período da pandemia, nós tivemos 30 mil óbitos, depois voltamos a 35 mil óbitos. E falhamos. Na primeira década, nós estamos aí vivendo a segunda década, e aí nós temos aqui até uma questão interessante, que foi a transformação no período de pandemia. Sim. Né? Que no período de pandemia a gente ficou restrito, né? Teve a circulação restrita, e nós tivemos uma dependência muito grande do transporte. A gente precisava do transporte em todos os sentidos, né? Então, o transporte começou a ganhar um valor muito grande e, inclusive, a figura gestor de frotas começou a ganhar um valor muito grande, começou a aparecer de forma muito mais visível. Sim. Né? A figura gestor de frotas começou a ser realmente relevante nesse processo.